Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no nosso coração, esteja na nossa casa, esteja na nossa família. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Estamos chegando para mais um momento em oração, para a nossa reflexão do Evangelho do dia. Vamos lá, vamos ver o que é que o Evangelho quer nos falar hoje. Vamos ver o que é que Jesus quer de nós. Vamos lá? O Evangelho de hoje está no livro de João, nosso querido João, no capítulo 6, no versículo do 41 ao 51. E Jesus hoje vem nos dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma. Não é o pão que alimenta o nosso corpo, não. Ele é o pão que alimenta a nossa alma, né? Hoje, em seu Evangelho, Jesus vem nos dizer que Ele é o pão da vida, que desceu do céu para nós, e que não morremos se nos alimentarmos dele. Quando Jesus nos fala de morte, quando ele vem nos dizer que nós não morreremos se comermos deste pão, ele fala da morte espiritual. Ele não fala da morte carnal. A morte carnal é claro que vai acontecer na nossa vida, porque somos de carne e osso. Mas ele vem falar hoje da morte espiritual, aquela morte após a morte carnal, certo? Que ele alimenta a nossa alma, lembra? E alimenta o nosso espírito. E que muitas das vezes a gente estamos vivos materialmente, mas espiritualmente muitas das vezes estamos mortos, né? Com falta de fé, falta de ânimo, falta de coragem, sem forças para lutar contra as tempestades da nossa vida, contra as tribulações. Então, muitas das vezes a gente estamos vivendo esta morte espiritual. Como também na leitura, né? A primeira leitura vem falar também da morte também espiritual. Então, se nos alimentarmos dele, não morreremos, mas sim viveremos eternamente. Pois o pão que Jesus nos dá é a sua carne para nos salvar e para a salvação do mundo. Jesus, ele morre, né? Como todos já sabemos, e nos dá o seu sangue como a verdadeira bebida e a sua carne como o verdadeiro pão para alimentar a nossa fé. Nossa fé alimentada através do pão e do vinho nos dados por Cristo. E é onde a gente encontra na Santa Missa, na Eucaristia e no vinho, certo? Que o vinho ele se torna sangue de Cristo e a Eucaristia se torna o corpo de Cristo. É o que cremos, é o que acreditamos. Então, que o Senhor nos diz, né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, é o que cremos. Jesus, ele é o verdadeiro Cristo na Eucaristia. E que nós nos alimentamos sempre que vamos à Santa Missa e se caso estivermos em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É estar livre no momento de pecados. E se haver pecados, temos que procurar os nossos padres para nos confessarmos
e recebermos de Jesus, através das mãos do Padre, a absolvição dos nossos pecados, né? Porque todos nós somos pecadores. Vamos lá. Pois Jesus nos diz também hoje que ele nos diz aqui que se crermos nele, teremos a vida eterna. É o próprio Jesus que nos diz hoje na sua palavra, certo? Ele nos promete a vida eterna para usufruirmos. Ele nos promete a vida eterna, certo? Isso aí a gente temos claramente no Evangelho. Mas para usufruirmos desta vida eterna, é preciso o quê? É preciso o quê? É preciso a gente segui-lo. É preciso a gente ouvir a sua palavra e pôr em prática. É preciso vivermos no caminho, buscando a nossa salvação. É preciso buscarmos viver a santidade. A santidade para ser santo de altar, não. A santidade para o céu. É preciso segui-lo e é preciso crer nele. Ele nos pede que cremos. Se crerdes em mim, mesmo que morra na morte material, mas viveremos na morte, na vida celestial, né? Certo? Muitos ficam, e a gente vê no Evangelho que muitos ficam murmurando sobre Jesus pelo seu ensinamento, pelas suas palavras, pela sua sabedoria, né? E muitos ficam murmurando e questionando quem é esse, né? Que tem com essa sabedoria tamanha. Não é Jesus, o filho de José e de Maria, que nós conhecemos? Quer dizer, eles duvidam da sabedoria de Cristo. Eles duvidam porque eles conhecem Jesus desde pequeno. Então, eles imaginam que Jesus não tinha capacidade para essa sabedoria. Mas o Senhor diz que a sabedoria não vem dele, a sabedoria vem do Pai, que é o nosso Deus, que está, né? Que está no céu e que age através de Jesus. Assim somos nós também. Muitas das vezes tem pessoas que se admiram com a sabedoria de alguns, porque diz, não, mas fulano não é capaz de falar isso, fulano não é capaz de fazer aquilo. Claro que não somos capazes. Se fazemos algo desse tipo que chega a espantar alguém, não é obra nossa, é obra divina, é obra do Espírito Santo, porque nós não temos capacidade para nada. Nós não temos capacidade para ser bom. Bom é Jesus. Se temos algo de bom, é graça de Deus na nossa vida, não é mérito nosso. Certo? Assim como lembra que Jesus diz assim, quando o jovem diz assim, bom mestre, aí Jesus disse, não me chame de bom, bom é o Pai, né? Do mesmo jeito, digamos nós não somos bons, bom é Jesus que age por nós, quando nós damos abertura para Ele no nosso coração, né? Então vamos lá. Voltando aqui, muitos ficaram murmurando sobre Jesus, porque estavam ouvindo Jesus falar. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, por Jesus ser um simples filho de carpinteiro, eles não acreditavam em Jesus. Então Jesus, conhecendo seus corações e seus pensamentos, lhe disse, não murmureis entre vós,
porque ninguém pode ir a mim, ninguém pode vir a mim se não for a mando do Pai, né? E hoje ele diz para nós: ninguém pode ir a Jesus se não for através do nosso Deus e atraídos por Deus. Jesus vem nos dizer: se nós não nos deixarmos atrair por Deus, não vamos chegar a Ele. E quem chega a Deus, também chega a Jesus. Porque se chegarmos a Deus, quem chega a Deus, chega a Jesus. Quem chega a Jesus, com certeza já chegou antes a Deus, né? Porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. É assim que o Senhor nos diz na sua palavra, né? Hoje o Senhor nos convida a termos uma experiência profunda de Deus. Hoje o Senhor nos pede para que conhecemos profundamente a Deus, pois é um desejo de todos nós cristãos que dizemos ser cristão. Então, é um desejo de todo cristão, é conhecer a Deus, né? E conhecendo a Deus, conhece também a Jesus. Então, eu acredito que a palavra de hoje ela está muito clara, né, para nós, onde Jesus nos diz que Ele é o verdadeiro pão, que nós devemos lutar não só pelo pão material para saciar nossa fome, mas também devemos lutar muito mais pelo pão espiritual, que é Ele. E Ele a gente só encontra esse pão na Santa Missa. Então, todo domingo é domingo de missa. Não percam a missa aos domingos, porque domingo sem missa é uma semana sem graça. Então, vamos para a missa hoje, né? Deus abençoe, meus irmãos, mais uma vez. Uma boa tarde a todos, um abraço, um beijo para todos e até amanhã com mais uma meditação em oração para nós. Tchau, tchau.